Segundo Reis, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Coloque a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre essa palavra a todos nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo para ministrar ao coração de todos nós aqui nessa noite. Tu és o nosso ajudador, o nosso conselheiro, e nós queremos que o Senhor esteja tocando no âmago, no profundo do coração de cada um de nós nessa noite, através da tua santa palavra. Ministra, direciona e nos abençoa através da palavra, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Assentai-vos. Amados, preste atenção. O contexto desta palavra fala a história de um homem, não um homem qualquer, mas um homem notável, um dos homens mais respeitados na terra da Síria, um general chamado Naamã. E a palavra de Deus faz questão de mencioná-lo. Eu acho interessante a palavra de Deus, porque aqui, nesse contexto, ela está falando de um inimigo do povo de Israel, um inimigo sendo mencionado na Bíblia como um homem da qual Deus abençoava, dando vitórias. Porém, como diz o famoso ditado, quem vê cara não vê coração. Nem sempre aquilo que vemos com os nossos olhos significa aquilo que realmente está acontecendo nos bastidores. A Bíblia nos conta que por detrás daquela armadura havia um homem doente, um homem que se definhava aos poucos, um homem que a sua morte chegava lentamente, e ele sabia a sua sentença. A sua doença era a pior que existia na época, e apesar que todos já sabiam que ele estava leproso, ninguém falava nada. Apesar do mau cheiro, apesar das feridas, nesse contexto de história aqui, infelizmente, as suas medalhas falavam mais alto que a sua lepra. Comece a prestar atenção no que Deus quer ministrar nessa noite ao teu coração. Quando coisas se tornam mais importantes do que a nossa própria vida. A Bíblia vem nos mostrar, através desse contexto, que este homem era um homem honrado do lado de fora, mas dentro era problemático. E a verdadeira realidade
vinha à tona quando ele chegava em casa. Naamã retirava a sua armadura, Naamã retirava as suas ataduras, e o que restava não era um herói, mas um homem enfermo. É interessante como a casa tem o poder de revelar quem realmente a gente é. É interessante que na casa onde nós tiramos as nossas máscaras, as nossas vestimentas, e a pergunta é para todos nós aqui nessa noite: o que tem se apresentado na nossa casa, da nossa vida? O que nós somos em casa? Que marido você é em casa? Que esposa você é em casa? Que filho você é em casa? A Bíblia diz que esse homem do lado de fora era um homem de guerra, um general muito honrado, porém em casa ele era um homem enfermo. É ruim quando a nossa performance fora não consegue ser dentro. É destrutivo quando aquilo que nós somos fora, entre os amigos, entre as pessoas, na igreja, a gente não consegue ser dentro de casa. A Bíblia nos mostra que o rei sabia que este homem estava leproso, mas para o rei aquilo que ele podia oferecer, o seu mérito, as suas estratégias, a sua capacidade de guerra, a segurança e as vitórias que ele trazia para aquela nação, fazia com que ele continuasse sendo general, apesar da sua lepra. Quando a gente olha para esse contexto de história, eu entendo que assim tem acontecido. Muitas vezes a fama, o dom, a habilidade tem permitido leprosos continuarem em lugar de destaque. Olhe, todos os dias eu estou assim abismado com os escândalos que estão aparecendo todos os dias. Eu estou abismado com aquilo que está se apresentando nesse tempo. Estamos vendo cada vez mais aparecendo esse tipo de coisa. Pessoas que nós tínhamos até mesmo por pessoas que a gente se espelhava, não é? Grandes pregadores, grandes cantores, pessoas que eram de destaque, de repente lá vem a lepra aparecendo, lá vem a lepra mostrando toda a verdade. E a Bíblia nos mostra aqui que este homem era um herói para todos, exceto para a sua casa. Exceto para a sua casa, e a doença lhe roubou a sensibilidade. A doença lhe roubou a afetividade de sua família. E ninguém da sua casa queria estar muito próximo a Naamã. Eu acredito que nem ele mesmo queria que sua família se aproximassem dele, porque corriam o risco do contágio. E foi por isso que resolveram trazer alguém, para que ele pudesse receber alguns cuidados especiais. E a Bíblia então nos conta, ela vem trazer essa informação, e é aqui que você precisa prestar atenção, de como Deus vai trabalhar nesse tempo.
Em um dos seus combates, em uma das suas guerras, este homem traz uma simples mulher como prisioneira, que o nome dela nem foi mencionado, e essa mulher vivia um paralelo totalmente diferente comparado a Naamã, o herói. Aquela menina, a Bíblia se refere como uma menina, creio que fosse por causa da pouca idade. Aquela mulher não carregava títulos de heroína. Todos a rotulavam de escrava, de empregada, de subordinada. Mas o que muitos não sabiam é que dentro daquela menina havia uma fé sobrenatural num Deus que Naamã não conhecia. Eu creio piamente, amados, que está chegando o tempo, e mais do que nunca, esse é o tempo, que pessoas vão começar a revelar aquilo que carregam dentro de si. São homens comuns, mulheres comuns, que você olha e não diz nada, não dá nada, não há um título, não há nada para que você possa descrever como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, como alguém de destaque. Mas Deus tem escondido esses tesouros em vasos de barro. Deus tem escondido essas coisas preciosas em pessoas que ainda estão escondidas. Aquilo que você carrega dentro de você é grande e é poderoso. Vou voltar com esse entendimento. Aquilo que você carrega dentro de você é poderoso, é significativo para Deus nesse tempo. A Bíblia diz que quando esta menina entra na casa de Naamã, ela conhece o homem doente por detrás daquela armadura, e ela presencia de perto o que a doença estava fazendo com ele e com sua família. Quantos remédios eram usados diariamente sobre o corpo dele. E então aquela moça diz à esposa de Naamã que em sua terra existia um homem de Deus, que sua intimidade com o Senhor era tão grande, que se Naamã estivesse com esse profeta, ele seria curado imediatamente. Eu creio, amados, piamente, que Deus está levantando no meio da casa da lepra. Eu nunca vi uma geração tão doente como a que nós estamos vivendo nesse tempo. Não se engane. Nunca tivemos tanto acesso, mas nunca tivemos tanta doença espiritual como nesse tempo. Nunca tivemos, nunca vi igual. E olhe que eu estou há algum tempo na estrada, pregando a palavra, pregando o evangelho, por todos os lugares e por todo tipo que você possa imaginar de pessoas. E eu nunca vi, nunca experimentei como pastor uma geração tão doente como a que nós estamos vivendo agora. Por isso, mais do que nunca, eu creio que nós estamos vivendo a última geração. 3 coisas acontecerão antes da volta de Cristo. Primeiro, um caos da natureza estamos vendo. Segundo, um caos financeiro. Virá um caos financeiro. E terceiro, uma frieza, uma apostasia como nunca houve antes.
Eu pergunto para vocês: não estamos vivendo esse tempo? Não está na nossa cara esse tempo? Em contrapartida, eu creio também que Deus estará levantando no meio desta casa doente. Quando eu digo casa, eu estou falando de igreja. Quando eu digo casa, eu estou falando lugar onde o povo de Deus se reúne. Deus estará levantando no meio da casa, dessa casa de lepra, uma geração que vai curar essa geração. Uma geração que, apesar das dores internas, apesar das feridas promovidas pelo mundo, não se deixarão contaminar e ser feridos pelo mundo. Eu creio piamente que Deus levantará pessoas que estão sendo sim atacados todos os dias, que estão sendo sim humilhados todos os dias, que estão sendo sim todos os dias humilhado no trabalho, humilhado na sua casa, humilhado pelos vizinhos, humilhado pelos amigos. Mas eu creio piamente que essas pessoas não vão permitir que as suas feridas ditem quem elas são. Não vão permitir que essas coisas que vêm para machucar ditem o tipo de cristão que ele se torne. E essas pessoas vão se levantar sim em nome de Jesus. Essas pessoas se levantarão com uma mensagem na sua boca. E eu creio que é a primeira verdade que nós temos que falar aqui nessa noite. Levante a sua mão e diga: Deus, coloca uma mensagem na minha boca. Eu acho que é importante a igreja ter uma mensagem. E eu pergunto para você, como igreja, qual é a mensagem que você está anunciando nesse tempo? Qual é o tipo de mensagem que sai da tua boca? O que você está anunciando nesse tempo? O que as pessoas olham para você e leem através da sua vida? A Bíblia nos mostra que essa pequena aqui parcela, em tão poucas linhas da palavra de Deus, revelam tanto, nos mostram uma menina sofrida, porém não amargurada, uma menina que perdeu tudo, mas não perdeu a sua essência, uma menina que não permitiu que as suas lutas representassem a sua derrota, mas sim o seu propósito. O tipo de luta tem a ver com o propósito que você vai viver. O tipo de enfrentamento tem muito a ver com aquilo que você vai se tornar. Às vezes nós nos perdemos nas lutas, às vezes nós nos perdemos nos enfrentamentos, esquecemos quem nós somos, e porque nós esquecemos quem nós somos, nós não sabemos para onde caminhamos. Nunca vi uma geração tão perdida como esta. Não sabe para onde vai, não sabe quem é, não tem identidade espiritual, e tudo isso por causa do quê? Porque não tem entendido o seu propósito. Deus está levantando essa geração não para destruir, mas uma geração que não se emociona e nem se deixa impressionar pelas medalhas. São pequenos anônimos, os seus nomes não estarão nos outdoors, os seus nomes não estarão nas páginas mais curtidas do Instagram, do TikTok, do Facebook ou de qualquer outra plataforma digital. Mas são pessoas que vão se levantar com uma mensagem.
São pessoas que vão se levantar para denunciar a lepra, mas eles não são só denunciadores, eles conhecem o caminho da cura. Eles conhecem o caminho da intimidade. Por quê? Porque foram forjados no meio da dor, foram forjados no meio do sofrimento, foram forjados no meio da batalha. Não adianta nós só sermos denunciadores se nós não temos o caminho da cura. Não adianta só sermos críticos de plantão, críticos atrás de teclados, que não temos um caminho para indicar para uma geração que está se perdendo. Não adianta, amados, todos os dias nós ficarmos dando indiretas para esse, para aquele, nas plataformas digitais, se nós não temos um caminho para dizer para eles: existe um caminho, existe uma solução. Nós precisamos, mais do que sermos os denunciadores, sermos as pessoas que digam: eu tenho um caminho, eu tenho um direcionamento, eu tenho algo para você, eu tenho algo que pode remover a lepra, eu tenho algo que pode trazer a cura verdadeiramente para a tua vida, porque esse vai e vem, esse se torna e não se torna, mostra a tua doença. Esses recomeços denunciam. Recomeçar é bom, amados, mas sequências de recomeços denunciam que não há término de nada. Por isso recomeçamos uma, recomeçamos duas, recomeçamos três, recomeçamos 10, porque a gente nunca consegue ir até o final das coisas. A Bíblia nos revela que por causa desta menina, o império da lepra começou a balançar. Por causa desta menina, uma voz de esperança começou a ecoar. Então, amados, que nós nos levantemos nesse tempo com uma voz dizendo: existe cura. Uma voz que ecoa dizendo: existe transformação, existe vida, sim, existe verdade. Ah, se esta geração conhecesse verdadeiramente o meu Senhor! Ah, se essa geração conhecesse verdadeiramente o meu Deus, ela seria curada. É preciso homens curados se levantar com essa mensagem. É preciso mulheres curadas se levantar com essa mensagem, como aquela menina se levantou e dissesse: ah, se o meu Senhor conhecesse o meu Deus, que nessa noite Deus coloque uma palavra também na tua boca, e que você se levante para pessoas que você convive todos os dias, que estão morrendo também aos poucos, e você diga: ah, se você conhecesse o meu Deus, se você conhecesse o Deus a quem eu sirvo. Sabe o que é triste, amados? É pessoas que se dizem de Deus, reinando em lugares de morte. É pessoas que se dizem profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, vivendo em cemitérios de ossos secos. Nós precisamos entender que num cemitério, ou nós somos ossos, ou nós somos palavra profética. Não pode as duas coisas estarem juntos. Não pode doença e pessoa de Deus conviverem junto. Não pode lepra e pessoa de Deus convivendo junto. Porque a gente acaba se tornando aquilo que a gente convive todos os dias. Naamã resolve ir
após ouvir aquela menina ter com o profeta. E a Bíblia diz que ele leva uma carta, ele quer ser aceito, ele quer ser beneficiado pela sua posição. E então ele vai falar com o rei de Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel se desespera, rasga suas vestes por não ter a solução. Aqui vai mais uma mensagem: não se engane pelos rasgadores de vestes, não se engane pelos rasgadores de céu. O céu já foi rasgado há muito tempo. Jesus já rasgou o véu do templo para que nós tivéssemos acesso a Deus. Nós estamos nos tornando uma geração muito impressionada nesse tempo. Olha as igrejas, pelo amor de Deus, olha quanta adivinhação em cima dos púlpitos, olhe quanta besteira e quão pouca palavra de Deus. Abra os teus olhos e enxergue uma igreja cada vez mais preparada para o tempo do anticristo. Uma igreja que não é fundamentada na palavra, que não conhece a palavra. Aonde se ouve muito falar de futuro, falar de besteira, mas não se tem uma palavra contundente de transformação. Não tem uma palavra contundente de salvação. E com isso estamos nos tornando igrejas grandes, megas igrejas, cheias sim, mas doentes, porém, no espírito. Levante a sua mão e diga: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Diga: Deus, eu preciso ser um profeta desse tempo. Diga: coloca uma palavra na minha boca. Naamã resolve ir ter com o profeta. E então Eliseu manda chamar a Naamã e a sua comitiva. E Naamã, devido à sua posição, que sempre ele trouxe benefícios, ele acha que novamente será beneficiado. E quando ele chega diante da casa de Eliseu, ele manda que alguém anuncie ao profeta. E ele acha que então logo será atendido. Mas naquele momento vai começar um processo de cura. Diga assim: toda cura existe um processo. Nem sempre o processo da cura é como a gente imagina. É como a gente acha que vai ou que deve acontecer. Não é assim, não é como a gente imagina, não foi como ele imaginava. Não como ele achava que devia acontecer. Você já fez prognósticos de como ia acontecer a tua cura e a tua transformação? Todos os dias nós estamos ouvindo convites de caminhos pré-determinados de cura e transformação de pessoas. Todos os dias as plataformas estão inundadas por pré-conceitos de cura, mas nem sempre Deus trabalha com pré-conceitos. Nem sempre Deus trabalha da maneira que a gente acha que Ele vai trabalhar. Eu pergunto, você que está aqui, você entende o caminho que Deus está usando para que a tua cura e a tua transformação aconteça? Como que você acha que será o teu processo de transformação? Como que você acha que deve acontecer esse processo na tua vida? Porque tem muita gente que não sabe, não conhece a forma de Deus fazer, de Deus curar, de Deus libertar, e por não ter entendido, tem perdido grandes moveres. Deus nem sempre trabalha da maneira que a gente acha que vai trabalhar.
Nem sempre porque você se sentiu bem ouvindo eu ou qualquer outra pessoa, significa que você entrou num processo de cura. Às vezes Deus trabalha de formas diferentes, e nós precisamos entender o caminho que Deus usa. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa é um indivíduo, cada um tem a sua história, cada um precisa de uma cura em uma área da sua vida. A tua cura não é parecida com a minha, às vezes, porque de repente as tuas carências são diferentes das minhas carências, as tuas dores são diferentes das minhas dores, os teus flagelos são diferentes dos meus flagelos. Eu creio que de repente, enquanto você está ouvindo aqui esse pastor pregar, existe um Deus trabalhando, existe um Deus fazendo, mesmo que o irmão que esteja ao seu lado nem perceba, nem note. Existe um Deus trabalhando, existe um Deus colocando alguns pontos de interrogações no seu coração que até então não estavam. De repente, a maneira da cura é Deus fazendo uma pergunta: você quer ser curado? Como Ele fez com aquele homem que estava há 38 anos à beira do poço. Você quer ser curado? Apenas uma pergunta que mudou 38 anos de vida. Ele esperava algo pirotécnico, algo grandioso, e através de uma pergunta, Jesus derruba todo um império de dor e de sofrimento na vida daquele homem. Aqui, para Naamã, o profeta deu uma ordem e disse: vá e se lave 7 vezes no Jordão. Isso me traz um entendimento que às vezes os grandes moveres de Deus não se revelam no meio da badalação, não se revelam no meio dos grandes ajuntamentos, mas acontecem no Jordão, num lugar simples, que parece que não tem nada a oferecer. É um pequeno grupo, é uma oração, é um sentimento. A Bíblia conta que diante daquele pedido, aquele homem se indignou, e quando ele se indignou, ele revela a sua verdadeira doença, uma doença que tem matado milhões e milhões de pessoas, muitas vezes até mesmo pessoas que se chamam de Deus e que Deus tem um grande propósito na sua vida. Uma doença chamado orgulho. O orgulho aqui lhe fez se manter por tanto tempo leproso e general. O orgulho desse homem fez ele se manter leproso e general. É incrível como o orgulho grita que a gente não está doente, né? É incrível como o orgulho grita que a gente não precisa se humilhar. É incrível como o orgulho nos torna duro diante da doença, diante das nossas mazelas e dos nossos fracassos, e assim nós vamos mantendo as nossas doenças ocultas, escondidas por anos e anos e anos, e vamos retroalimentando as nossas doenças. Tudo isso por causa do quê? Por causa do nosso orgulho, que não deixa a gente se dobrar. Aqui eu entendo que se você quer ser curado, você também, como Naamã, tem que ir ao Jordão. Jordão significa aquele que desce. E aí tem que deixar os títulos, aí você tem que descer do pedestal, aí você tem que descer do salto, e você vai ter que descer para ser curado.
Quem sabe enquanto você desce, Deus te exalta. Quem sabe enquanto você desce, Deus te levanta. Quem sabe enquanto você desce, Deus te coloca de pé. A Bíblia diz que esse homem sai indignado, porque às vezes é mais fácil fugir do que se humilhar. Não é verdade? É mais fácil sair, virar as costas, do que dizer: não, eu preciso de cura, eu preciso de transformação. O cristianismo, o tipo de vida que eu estou vivendo é um lixo, é uma lepra, é doentio. Mas como o orgulho não me deixa me humilhar, então logo eu viro as costas e eu fujo. Eu viro as costas e eu saio. E a Bíblia diz aqui que mais uma vez Deus vai usar os pequenos. Naamã está perdendo a sua cura. Naamã está perdendo a sua maior transformação da vida. O orgulho está lhe mantendo doente. O orgulho está lhe levando à morte. Mas a Bíblia diz que um menino, um soldado. É interessante como Deus usa pessoas simples. Alguém falou de Jesus para você essa semana? Alguém disse assim: meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida, querido, para com essa besteira. Sabe quando Deus usa uma pessoa aleatória, que às vezes nem é do teu círculo íntimo, e Ele vem e fala algo que você precisa ouvir? Ele vem e diz algo que derruba as tuas resistências. O soldado correu atrás do general e disse: meu general, se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil. Mas é que qualquer coisa é difícil para o orgulhoso, não é, Kátia? Qualquer coisa é difícil para aquele que não tem humildade. Sim ou não? Fale com o orgulhoso para você ver. Uma coisa simples de fazer, ele torna difícil. A Bíblia diz que o soldado disse: se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, porque a ordem de Deus era só uma: vai e tira as vestes da mentira, vai e tira a aparência, vai e se enxerga da maneira que eu te vejo, porque as pessoas, elas não têm o ângulo que Deus tem. As pessoas não conseguem enxergar aquilo que Deus enxerga. E a ordem de Deus era: vai e tira essa aparência, vai e se enxergue da maneira que eu te vejo, vai e tira aquilo que cobre a lepra, porque antes de eu te curar, eu vou te expor. Veja o que tem acontecido nesse tempo. Não é para a gente desistir da igreja de Cristo, amados. Não é para a gente desistir do avivamento que está por vir. Mas eu entendo que antes do avivamento chegar, Deus vai expor a lepra. Deus vai expor as coisas que estão ocultas. O povo vê um general, um homem honrado, Deus está dizendo: mas eu vejo um leproso. O povo vê medalhas, eu vejo lepra. O povo vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Como as aparências enganam a gente, como as aparências destruem cristãos desavisados. Então levante a sua mão, vamos falar mais uma verdade. Diga: Deus, me ensina a ter os teus olhos. Diga: me ensina a enxergar aquilo que pessoas comuns não conseguem enxergar.
A Bíblia conta que após o 7º mergulho, não vamos entrar nesse mérito, o que aconteceu com Naamã? Ele foi curado. Eu gostaria de um dia estar falando essa palavra que eu estou falando aqui. Que um dia, aqueles que estavam leprosos, após dar o 7º mergulho, foram curados. Ah, como eu sonho com esse tempo. Ah, como eu sonho com esta igreja. Uma igreja que de lembrança do passado apenas tem as suas cicatrizes. A lepra já não faz mais parte, as disputas já não pertencem mais ao nosso meio. As mágoas, as indiferenças, as faltas de aliança ficaram no passado. Ah, como eu sonho com esse dia, de eu chegar diante de vocês e dizerem: o tempo da cura aconteceu no nosso meio. O tempo de cura aconteceu no corpo da igreja. A Bíblia diz que Naamã, após ser curado, ele volta a falar com Eliseu. E por que ele voltou a falar com o profeta? Porque ele queria presentear. Eu acho interessante aqui, porque uma das características, um dos sintomas da cura, ouçam bem, uma das características, um dos sintomas da cura está na generosidade. Pessoas curadas são generosas. Quer achar uma pessoa curada? Veja se ele é generoso de coração ou não. Quer achar uma pessoa que foi literalmente curada? Ele tem o desejo. Está queimando no seu coração o desejo de ser generoso. A Bíblia conta que Naamã, após ser curado, ele volta até o profeta e ele quer presentear o profeta, ele quer achar uma maneira de ser grato. É interessante como a gratidão quebra a ingratidão, né? Não é verdade? É interessante que se você mudou a tua maneira de pensar concernente às coisas que você pode fazer e antes não fazia, isso é um grande sinal de cura. Ah, se todos nós fôssemos gratos por aquilo que Cristo já fez na nossa vida, né? Porque todos nós estamos vindo de algum lugar de dor. Se você olhasse para trás e você estivesse nos mesmos lugares que você foi encontrado por Deus, tente puxar na tua memória, aonde você estaria agora? Em Juneão, onde você estaria agora? Se você fosse encontrado aonde Deus te encontrou? Em Becaus, onde será que estaria agora? Em Manaus, no fundo do poço. É para a gente pensar. Será que já não é motivo para a gente ter gratidão no nosso coração e saber que a gente ainda não chegou ao lugar aonde a gente quer chegar, mas a gente está muito distante da onde a gente já esteve? É saber que você não pertence mais àquele lugar de opróbrio que um dia você foi achado, que um dia você foi alcançado. É que na caminhada a gente acaba esquecendo da onde a gente veio. É que na caminhada a gente esquece da onde Deus nos arrancou. É importante nós lembrarmos da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos salvou, da onde Deus nos libertou. Alguns de nós nem vivos estariam mais se Deus não tivesse te cuidando, se Deus não tivesse te amparando, se Deus não tivesse te salvando todos os dias. Já pensou onde você estaria?
Já pensou? Hein, irmã dele, já pensou? Se Deus deixasse vocês lá, aonde vocês foram encontrados, vou mostrar que eu posso levá-los a algum lugar, mas não vou levar a lugar nenhum. Às vezes é bom a gente lembrar da onde Jesus nos tirou. Às vezes é bom a gente olhar para as correntes arrebentadas nos nossos pés, porque um dia éramos escravos do inferno, um dia éramos escravos da bebida, do vício, do cigarro, de tantas coisas, da maconha, da cocaína e de tantas amarras do inferno, da doença e do desespero, da opressão, da depressão. E todas as vezes que a gente olha para trás, a gente tem que saber o lugar aonde eu não quero voltar. É importante você saber para onde você está indo, mas é essencial você saber o lugar aonde você nunca mais quer voltar. É muito essencial a gente olhar e dizer assim: Deus me livre de quem eu fui, Deus me livre dos lugares aonde eu já estive. Como nós ouvimos nesse final de semana uma linda história do pastor Sandro, da onde Deus o arrancou, da onde Deus o salvou, de quem ele foi menino de rua, sofredor, sem rumo, sem direção, que todos olhavam e diziam: não terá futuro. E quando a gente olha aí um pastor, olha só, gordo, forte, não vou dizer que é bonito, mas está aí saudável, abençoado, e ele mesmo contava lá emocionado para nós: toda vez que eu olho para onde eu estava e da onde Deus me tirou. Todos nós temos que ter esse lugar, gente. Que lugar é esse, pastor? É o lugar aonde entra o símbolo da gratidão, é o lugar aonde entra o carimbo da gratidão, dizendo: foi aqui, ó, eu lembro, eu sei da onde Deus me tirou, eu sei da onde Deus me arrancou. Que Deus levante uma igreja que tenha gratidão no seu coração, não porque está alcançando tudo aquilo que pede, mas porque foi arrancado de um lugar de tristeza, de amargura e de morte. Quando a gente entende isso, o nosso cristianismo já não é mais o mesmo. Então eu vou te dar pelo menos 15 segundos para você levantar a tua mão e dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me arrancou de um lugar de morte, muito obrigado porque o Senhor me arrancou de um lugar de tristeza, de um lugar de amargura. Você pode fazer isso agora? Eu te dei só 15 segundos. Se você não consegue agradecer por 15 segundos, olha como está teu coração, meu irmão. Toda vez que eu olho para trás, eu pulo diante de Deus, eu fervo diante de Deus, porque só quem sabe da onde veio, sabe o porquê. Então eu vou fazer de novo, vou aumentar agora, para costear você. Vou te dar 30 segundos para você pular dessa cadeira e você agradecer a Deus, porque Ele já te livrou de algo, Ele já te limpou de algo, Ele já te salvou de algo, Ele já transformou a tua vida, Ele já transformou a tua casa, Ele já te libertou de doença, Ele já te salvou de morte, Ele já te tirou do buraco onde você estava. Você pode adorar a Deus. Você pode levantar as tuas mãos em gratidão a Deus. Isso. Comece lá na ponta. Isso, vem pro meio aqui. Levante a tua voz e diga: Deus, muito obrigado.
eu tenho motivos para agradecer. Você é um falido, meu irmão. Você era um fracassado. Olha você aí hoje. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, que fez, que continua fazendo e que fará por nós grandes coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senta, queridos. A Bíblia conta que Eliseu não aceitou os presentes. E então Naamã faz um pedido diferente para Eliseu. Já vamos encerrar. Olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo 20, 24. E disse Naamã: seja assim, tudo bem, você não precisa aceitar os meus presentes. Contudo, dê a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas. Olha o tempo, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha que pedido, irmãos. Um altar de terras me farás, e sobre ele sacrificarás. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Naamã estava dizendo: me dê uma carga de terra que me faça lembrar de quem me curou, de quem me libertou, da onde aconteceu o mover. Um pouco de terra para que eu possa me lembrar. Eu vou encerrar aqui de maneira profética, porque vocês estão em lugares específicos. Você não está no meio dessa família que ainda não conhece Jesus por um acaso. Entendam essa palavra aqui. Você é uma porção de terra que faz a tua geração, a tua casa, a tua família se lembrar. Não é importante, Rafa, quando a tua família estiver com problemas, lembrar que existe um Rafael de Deus lá no meio da casa? Não é importante, hein, Eduardo? A tua esposa lembrar: não, mas o meu marido é um homem de Deus. Não é importante as minhas filhas não lembrar que eu sou um pastor, mas que eu sou alguém que representa Deus dentro da minha casa? Porque às vezes a gente tem Bíblia na mão, mas não tem presença de Deus, queridos. Não é importante, amados, nós termos um punhado de terra
cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando Deus soprou no boneco de barro, o boneco foi cheio de vida. Lembre-se, tenha isso no teu coração. Eu sou o monte de terra que Deus colocou no meio da minha casa, para que toda vez que a minha mulher olhar para mim, ela lembre que Deus é o Senhor dessa casa. Para todas as vezes que os meus filhos olharem para mim, eles lembrem que Deus é o Senhor dessa casa. Para que todas as vezes que os meus funcionários olharem para mim, eles lembrem que Deus é o Senhor dessa empresa. Para que todas as vezes os vizinhos se lembrarem de mim, eles lembrem que o Senhor é o dono deste vizinho, Ele é diferenciado. É importante nós entendermos que todas as vezes que eu olho para vocês, eu lembro que o Senhor é o dono dessa obra, e eu quero declarar profeticamente que cada um de vocês é um monte de terra cheio da presença e do sopro de Deus. Não sei se você vai receber ou não, problema seu, mas eu quero declarar para aqueles que querem: você é um monte de terra que faz lembrar que esse tempo é um tempo cheio da presença de Deus, e que aqui neste lugar Deus vai levantar ministérios, homens e mulheres, filhos, meninos, meninas, crianças, cheios da presença de Deus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor e receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus.